que é só para nós introduzirmos o tema. Jesus poderoso, Que João, desliga o ventilador para mim, a última que está Romanos capítulo 5, versículo 12. Porque senão eu não consigo. São Jesus. É uma trilogia de mensagens onde eu quero abordar o relacionamento de Deus com os homens. Pode se sentar, irmãos. E a primeira coisa que nós temos que ter em mente, é a seguinte: irmãos, por favor, por obséquio, em nome de Jesus, se possível, evitem andar, porque eu preciso prestar atenção, para mim não me perder e para você também não perder nada. Então, os irmãos que não estão na obrigação de fazer alguma coisa no culto, por favor, se assente em nome do Senhor Jesus. É uma trilogia de mensagens. Nós vamos abordar o relacionamento de Deus com o homem e como que Deus trabalha a partir do relacionamento dele conosco, tá? E a primeira coisa que eu preciso que você tenha em mente, esse negócio de passado, presente, futuro, é para nós. Para Deus é um eterno agora. Deus te enxergou no seu nascimento, Deus já sabe como você vai terminar a sua vida. Deus está agora, aqui presente, mas Ele também já está presente no final dos tempos. Ele também está presente na criação. Para Ele, a eternidade é um eterno agora. Esses pressupostos de passado, presente e futuro são coisas para nós nos situarmos no tempo. Deus está além do tempo. Glória a Deus. Eu preciso que você tenha isso em mente, para nós podermos entender melhor essa mensagem. Versículo de número 12 diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, então o pecado entrou por conta de um homem, pelo pecado entrou a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Adão, ele é criado à semelhança de Deus. Deus o cria de modo que Adão fosse perfeito, e não perfeito como Deus, pois Deus é criador, Adão é criatura. Mas na limitação de uma criatura, Adão era perfeito. Por quê? Porque não tinha marcas de erro nele. Sendo assim, ele era perfeito. Porém, Deus não remove dele o direito de escolhas. Adão era perfeito, mas ele tinha o direito de escolhas. Esse vídeo vai para a internet, algum calvinista vai ver e vai me criticar, mas glória a Jesus. Deus não remove dele o direito de escolhas. Afinal, se Adão não pudesse rejeitar a Deus, ele seria obrigado a servi-lo. E olha que interessante, Deus não quer ninguém obrigado a servi-lo. É verdade. Sabe qual é o princípio disso para nós termos certeza? Você está aqui porque você quer. Ninguém foi te buscar em casa. Na maioria das vezes ninguém te mandou uma mensagem nova. Vai no culto, às vezes tem que dar um chacoalhão. Mas ninguém te mandou uma mensagem. Você vem porque você quer. Daqui porque quer. Serve a Deus porque quer. Permanece na igreja porque quer. Adora o Senhor e segue os costumes cristãos porque quer. Porque Deus não nos obriga a nada disso. A partir do momento que você dizer, não quero mais, vou desviar, vou voltar para o mundo, você é livre para isso. Deus te dá essa liberdade. Deus não quer ninguém forçado a lhe adorar. Veja, Ele permitiu os anjos, que são os seres espirituais, escolherem seguir a Satanás. Foi uma escolha. Satanás escolheu se rebelar. Eles escolheram o caminho do mal. Eles se precipitaram e tiveram em si o que o erro deles merecia. Deus, na sua infinita misericórdia, Ele nunca nos pune a mais do que o nosso erro merece. É mais fácil Deus nos punir menos do que nós merecemos do que a mais. E nós sabemos muito bem disso, porque se não fosse a misericórdia dele, nós nem aqui estaríamos. Verdade. Só que quando Adão foi plantado no jardim,
A árvore da vida estava lá. E também a árvore do conhecimento do bem e do mal estava lá. E a ordem era uma: não coma da árvore que está no meio do jardim, pois certamente morrerás. Glória a Deus, irmãos, com a mão de mim. Só que tudo que Deus criou era agradável aos olhos, porém a ordem era: não toque. Não é porque Deus fez que a gente tem que ir lá mexer. Não é porque Deus criou que a gente tem que ir lá pôr a mão, né? Quando Adão escolhe tocar e comer o fruto proibido, ele que havia sido criado perfeito, quebra o laço da perfeição que havia, pois ele era perfeito, enquanto a sua comunhão com Deus era perfeita. Mas quando Adão peca, ele cria em si as marcas do pecado. E como o erro já foi cometido, a comunhão que ele tinha com Deus já não é mais perfeita. Então Adão não é mais um ser perfeito, ele é um ser imperfeito. E como ele era o primeiro homem, nós sabemos disso, o nome Adão significa humanidade, ele era o representante de todos nós. Quando ele cai, junto com ele cai toda a humanidade. Até então o pecado não havia entrado, mas quando Adão peca, ele dá autoridade para o pecado atuar no mundo. E não só isso, quando ele cai, ele quebra o laço de perfeição que tinha com o Pai, tanto que quando Deus o procura no original, nós sabemos que no original está: onde tu estás, Adão? Na Bíblia que nós temos, no original Deus pergunta: para onde tu caístes? Por quê? Porque Adão caiu do estado de perfeição para um estado de imperfeição. O homem que era perfeito escolheu a desobediência, quebrando o elo que o tornava perfeito. O homem agora imperfeito tem em si as marcas do pecado. E como o pecado está no mundo, o homem imperfeito está sob o domínio do pecado. E a pior parte do pecado é que o nosso relacionamento com Deus é desgastado. Era Deus quem descia para procurar Adão no jardim. Foi Deus que desceu quando Adão pecou. Mas por conta do erro de Adão, o relacionamento é desgastado. Prova disso é a nossa vida. Quem nunca passou por uma experiência de pecar e sentir que a sua relação, a sua comunhão com o Pai esfriou? A sua oração diminuiu, a sua leitura da Bíblia fracassou. Por quê? Porque o pecado faz a separação entre nós e Deus. Verdade. Então o homem imperfeito está sob o domínio do pecado. O fruto do pecado recai sobre Adão, a morte. Mas as marcas do pecado estão em Adão. O fruto do pecado é a morte, mas a marca do pecado é a separação do homem com Deus. A marca está nele, o fruto recai sobre ele, mas a marca está nele. Então, ele não é mais perfeito. Uma coisa que nós temos que entender: nós não carregamos o pecado de Adão, como a Igreja Católica diz que nós nascemos com o pecado original de Adão. Não, nós carregamos o fruto do pecado de Adão, que é a morte. Nós carregamos o fruto somente, não temos o mesmo pecado que ele. Mas temos que entender uma coisa: ele foi criado perfeito, com a comunhão perfeita com o Pai, nasceu na perfeição. Nós nascemos dele, e as marcas do pecado que estavam nele passou para nós. Nós temos as marcas do pecado, como Paulo diz no capítulo 5, versículo 12: todos pecaram, não com o mesmo pecado de Adão, mas porque o pecado, estando no mundo, ele tem domínio sobre o homem. Por quê? Porque o primeiro homem deu autoridade para o pecado atuar no mundo. Então, o homem sob o domínio do pecado, assim como Adão, quanto mais longe de Deus, mais dentro do pecado. Quanto mais desobediente a Deus, mais fiel ao pecado o homem é. Por quê? Porque o homem em si é mau, tem prazer no mal.
Sua mente é dominada pelo mal, seu caminho é mau, sua vida pende para o mal. Sem Deus, o homem não pode vencer o pecado, antes está dominado por ele. Eu quero, depois dessa introdução, tentar aplicar essa palavra, mostrando para vocês aonde o pecado atingiu o homem. Isso é importante. Romanos 1, versículo 21, diz o seguinte: porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles, em alguma tradução está, a mente insensata deles caiu em trevas, ou obscureceu-se. A mente do homem está entregue ao pecado. O homem conhece a Deus. Deus se revelou ao homem no passado pela criação, depois com os profetas, Cristo, hoje é a igreja, mas o homem rejeitou a Deus. Sua mente que é entregue ao pecado por conta de rejeitar a Deus, desce a um nível de escuridão total. O pensamento é mau e ele cresce de uma maneira exponencial. Por quê? Porque a Bíblia diz: um abismo puxa o outro. E quanto mais maldade há no pensamento, mais maldade esse pensamento irá gerar. Quanto mais o homem rejeita a Deus, mais escura é a sua mente, pior ficará, porque um abismo puxa o outro. Verdade. Quer prova disso? Veja o mundo aí fora. A inversão de valores que existe. O pensamento dos sábios lá fora é: vamos destruir o casamento tradicional, vamos acabar com o relacionamento homem e mulher, isso não é frutífero, vamos inverter os valores da sociedade. Veja aí fora a ideologia de gênero, onde o homem não nasce homem, mas ele é o que ele quer ser. A mulher não nasce uma mulher e não é uma mulher por conta da biologia, mas ela é o que ela quer ser. Por quê? Porque o pensamento é mau, as ideias são más, e essas coisas são pregadas para nós. Meu Deus. Vou além. Veja os filmes de hoje em dia. Eu tenho 30 anos. Na minha época, os filmes já não eram tão eróticos quanto elas são hoje, quando eu era mais jovem. Quem é mais velho do que eu sabe, antigamente, uma nudez na televisão, impossível. Só depois das 2, 3 horas da manhã, olha lá. Hoje em dia, na novela das 6 já tem, das 7, das 8. Por quê? Os filmes, as novelas estão cada vez mais eróticas. Por quê? Porque o pensamento é mau, está entregue ao pecado. Rejeitaram a Deus e o relacionamento com Deus, e a mente se escureceu. A música cada vez mais baixa. Falar um palavrão numa música antigamente, impossível. Hoje em dia, normal. Padrão. Se não tiver, tem alguma coisa errada. Por quê? Porque o pensamento é mau. Rejeitando a Deus e o relacionamento com Ele, a tendência é decair. A tendência é ser enfiado no pecado. Meu Deus. A mídia é cada vez mais vendida à corrupção. Um mundo hoje que, por incrível que pareça, o bandido é herói. Tem gente que fala: eu me sinto seguro morando do lado de uma biqueira. Tem crente que fala isso. Não tem perigo porque tem uma biqueira aqui. Tem perigo porque tem uma biqueira. Tem gente falando: é melhor morar do lado de uma biqueira do que morar do lado de uma delegacia. Por quê? Por causa da inversão. O pensamento é mau. O mundo onde o bandido é o herói. Olha a política. O pensamento do homem está tão depravado, tão caído, que eles escolhem corruptos para governar o país sobre o pensamento. Rouba, mas faz. Roubando o meu e o seu dinheiro. Mas o pensamento obscurecido escolhe esse tipo de gente. Eu não estou citando partido A ou B, ou fulano ou ciclano, estou falando da corrupção de um modo geral. E as pessoas escolhem. Quem nunca ouviu isso? Vou votar nele porque rouba, mas faz. Misericórdia.
Que tipo de pensamento depravado é esse? Mas a explicação é simples: rejeitaram o relacionamento com Deus, rejeitaram a comunhão com o Pai, e Deus, para puni-los, entregou a mente deles à escuridão total. Não há luz na mente de quem não tem um relacionamento com Deus. Antes está entregue ao pecado. A mente está escurecida e ali só há trevas. Está totalmente depravada. O homem está tão corrompido que ele não só faz o mal, o pensamento dele admira quem faz pior do que ele. O pensamento do homem está tão mal que ele faz chacota, que ele escarnece, que ele fala mal de quem rejeita o mal. Olha a situação que nós estamos. Cabe a nós, como igreja, nos comportarmos como filhos da luz. Como? A Bíblia é inerrante, ela é infalível, nela está contidas verdades absolutas, nelas não há erro. Mas o mundo está dizendo isso. Não importa o que o mundo diz, importa o que a palavra diz. Por quê? Porque eu tenho um relacionamento com o Pai. Na minha mente ainda tem luz, e com Deus nós conseguimos vencer o mal. Mas não é só na mente que o pecado atuou. Veja o versículo 23. Diz assim: trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. A adoração do homem foi corrompida por conta de não ter um relacionamento com Deus. Rejeitar o relacionamento com Deus, a adoração é corrompida, Fabrício. Verdade. Olha, todo homem tem em si o desejo de adorar algo. Isso é implícito ao homem. Rafa, mas eu conheço ateus. Às vezes é um time de futebol, às vezes é a ciência, pai, mãe, tanto faz. Mas o homem, ele tem um desejo dentro de si de adorar algo. E o que é isso? É o espírito do homem clamando a Deus. Agostinho de Hipona, ou como a maioria deve conhecer, Santo Agostinho, ele disse o seguinte: todo homem tem em si, ou dentro de si, um buraco do tamanho de Deus. E quando o homem não tem um relacionamento com Deus, ele busca tapar esse buraco com qualquer outra coisa. É verdade. Mas o homem entregue ao pecado recusa Deus. E ele passa a adorar imagens, passa a adorar artistas, passa a adorar time de futebol, passa a adorar outros homens. Ou talvez alguns sejam até um pouco mais poéticos, adoram as esposas, os filhos, o trabalho, tanto faz, mas nunca se rendem a Deus. Meu Deus. Eu procuro apoiar minha adoração em qualquer outra coisa, mas eu nunca busco apoiar minha adoração em Deus. Dentro das igrejas, as pessoas que estão longe de Deus adoram pregadores. Samuel Mariano caiu há pouco tempo atrás. Se caiu, se não caiu, não sei, não cabe a mim julgá-lo. Mas fato é, quando saiu na mídia, tem crente se desviando porque ele caiu. Mas a sua adoração está pautada em quem? Em Deus ou no homem? É verdade. O pastor Fábio hoje vai sair daqui. Tem gente que sai da igreja. O Rafael desviou. Se ele caiu, quem sou eu para cair também? E a gente pensa isso. Por quê? Porque a adoração não é pautada em Deus, está no homem. A minha fé está no homem, o meu relacionamento é com o homem. Adoro cantores, artistas gospel. Alguns chegam a adorar até a igreja em si, o corpo, mas nunca se renderam a Deus. Meu Deus. Batem cartão no culto. Irmão, isso é terrível. Era melhor ter ficado em casa. Porque o morno, Deus vai vomitar. E o crente não é o que bate o pé, dá pulinho, grita e fala isso estranho. O crente é quem vem estar aqui de coração. Glória. O crente é quem vem estar aqui de coração. Às vezes está quietinho, só prestando atenção na mensagem, mas o coração dele está aqui. O morno, o corpo está aqui. A mente está voando, sabe-se lá Deus aonde. É verdade. Por quê? A adoração está imersa na depravação. Adora-se a tudo, mas nunca a Deus.
Ou se o adora, e aqui é pior, não é do jeito que ele quer, é do seu jeito. Alguns falam assim: não, mas a minha adoração é sincera. Desculpa, sinceridade não conta. Não, mas é de verdade que eu faço isso. Não interessa. A adoração tem que ser feita do jeito que ele quer. O culto é para ele. Jesus disse: nós devemos adorar em verdade e em espírito. E o que é a verdade? Não é a nossa verdade, é a verdade dele. Está contida na palavra. Eu preciso procurar na palavra a maneira que Deus quer ser adorado no culto, para então eu adorá-lo da maneira que ele quer. É essa a verdade. Não é o meu achismo, é com a certeza que a palavra impõe. Graças a Deus. O que é adorar em espírito? Adoração tem que ser segundo o meu espírito, cheio do Espírito de Deus. Nossa adoração vem dele, ela flui por meio dele, para voltar para ele. Nós não adoramos porque eu quero adorar. Não, eu adoro porque o Espírito vem, enche o meu espírito. Maravilha. Eu adoro através do Espírito, e a adoração sobe. Meu Deus. Através do Espírito. Isso é adorar em verdade e em espírito. Glória. A verdade é a palavra, e o Espírito é o Espírito de Deus me enchendo através da palavra. Graças a Deus. Por isso que Jesus disse primeiro verdade. Ele poderia muito bem ter dito adore em espírito e em verdade, mas ele disse em verdade e em espírito. Meu Deus. Não é do jeito que nós queremos. Rafa, tem sinceridade, eu sou sincero. Desculpa, meu irmão. Se não for bíblico, não tem relacionamento com Deus. Maravilha. É, Deus, tu és o Senhor. Glória a Deus. Ai, Jesus. Adoração volta para Ele. Isso é adorar em espírito. Vocês correram? Versículo 24 diz assim: por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. O corpo foi corrompido. Falamos que a alma, a mente do homem foi corrompida. Falamos que o espírito do homem foi corrompido. E agora nós vamos falar que o corpo do homem foi corrompido. Tudo por quê? Porque não temos um relacionamento com Deus. Deus quer se relacionar conosco. Rafa, me prova na Bíblia. Prova. Deus descia para falar com Adão. Deus desceu para falar com Abraão. Deus desceu em forma corpórea de homem, como Cristo Jesus. Hoje Ele habita no meio de nós como Espírito. Ele desceu para habitar no nosso meio. Ele é o mais interessado em ter um relacionamento conosco. Mas quando nós o rejeitamos, passamos por isso. O corpo é corrompido. Rafa, prova. Sai de fora. As roupas hoje, cada vez mais curtas. O apelo sexual, cada vez maior. O que deveria ser mostrado de fato, que é o caráter, hoje é oculto. Mas o que deveria ser oculto, que é o corpo, é mostrado. É, Deus, misericórdia. A imoralidade tomou conta, e o que antes era vergonhoso, hoje é normal. Antigamente, alguém que usava drogas se escondia no mato para usar. Hoje em dia passa na sua frente. A imoralidade tem tomado conta. E o que era vergonhoso hoje é normal. O que devia ser uma só carne, unido, hoje não dura. O namoro que deveria ser algo que caminhasse para o casamento, hoje se troca como troca-se de roupa. Meu Deus. E isso também está na igreja. É. Casamentos de crentes são desfeitos à toa. Às vezes tinha solução, às vezes dava para arrumar,
Às vezes poderia lutar mais, mas separação é tão fácil, o mundo promove isso, e os crentes se separam. Os jovens fazendo namoro missionário, se envolvendo com pessoas do mundo, e o pior, ao invés de trazê-los para a fé, não trazê-los para a igreja, mas para a fé, os jovens se convertem ao mundo. Meu Deus. Dentro da igreja, os irmãos, com umas calças tão apertadas que dá agonia. As irmãs, e glória a Jesus, a gente aqui não passa por isso. Esse pastor Fábio, que saiu muito, vai dizer até com mais propriedade que eu, as saias cada vez mais curtas, e a vergonha de expor o corpo não existe. Estou falando de dentro da igreja, não estou falando do mundo não. Verdade. Irmãos, em questão de corpo, aos casados, a sua nudez pertence ao seu cônjuge. Não estou dizendo isso só para vocês, está sendo gravado e talvez esse vídeo não dê problema, mas tudo bem. A sua nudez pertence ao seu cônjuge. Mulher, a sua nudez pertence ao seu marido. Marido, a sua nudez pertence à sua esposa. A mais ninguém. Ninguém precisa ver o meu corpo, ninguém precisa ver o seu corpo, a não ser seu marido, a sua esposa. Pertence a eles. Você o entregou. Maravilha. Aos solteiros, aos jovens, filhos, a sua nudez é santa. O seu corpo é santo, é imaculado, é precioso para Jesus. Deus não quer ter só um relacionamento com o seu espírito. Deus não quer só encher a sua mente, Ele quer que o seu corpo seja santo. Paulo diz isso em Romanos: apresentei o vosso corpo como sacrifício santo. Maravilha. E agradável a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Não adianta vir aqui adorar se o pecado no corpo grita lá fora. Meu Deus. Mas a mente que se afastou de Deus, o espírito que já está afastado de Deus, o corpo que vai se afastando, eles não conseguem ver isso. E é impressionante a gente ter que falar isso hoje em dia. Os pais da igreja não precisavam, nós precisamos. Os problemas são diferentes. Por quê? Porque a depravação é total. A perca do sentido do homem sem um relacionamento com Deus, sendo Ele que busca um relacionamento com nós, nós o rejeitamos. Caímos nisso. A mente, o corpo e o espírito. Deus é uma trindade. Dentro da teologia nós chamamos isso de tricotomia: Pai, Filho, Espírito Santo. O homem também é uma trindade: corpo, mente, alma e o espírito. E o diabo tocou no nosso corpo com o pecado, tocou na nossa alma, na nossa mente, está poluída, tocou no nosso espírito, perdemos o sentido da adoração. A depravação é total do homem sem ter um relacionamento com Deus. Meu Deus. Olha o que diz o versículo 29 a 32. Irmãos, eu já estou encerrando, consegui cortar bastante. Diz assim: tornaram-se os homens que se afastaram de Deus cheios de toda a sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem aos seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que a praticam. Quem faz tudo isso? Quem tem o corpo, a alma e o espírito depravado. Mas Paulo não termina aí. Olha o que acontece com quem rejeita a Deus.
com quem não quer ter um relacionamento que Ele tanto se esforça para ter conosco. Capítulo 2, versículo 5 e depois o versículo 8. Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Verso 8: mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e que seguem a injustiça. Meu Deus. Não sou eu que estou pregando isso, é Paulo. Só estou te explicando o que ele disse. E sabe o que é pior? É que se não permitirmos um confronto, como tem muita gente que não gosta, mantermos o coração duro, a condenação é certa, a desesperança aumenta. Pode perceber aí fora quem não tem Deus, eles vivem momentos de alegria, mas no íntimo são infelizes. O desespero bate, a dor na alma grita. Tem horas que o buraco na alma é tão profundo, e tem muita gente que critica o crente, e você já deve ter passado por experiências como essa, que na hora do aperto vem pedir uma oração, porque somente a presença de Deus que está em você consegue aliviá-lo por um momento. É Deus. Deus está nos buscando para ter um relacionamento com Ele. Deus conta comigo e com você para que Ele tenha um relacionamento com quem está lá fora. E é por isso que Ele mandou a gente pregar o Evangelho. Meu Deus, é verdade. Se não nos voltarmos para Deus, a ira justa dele será derramada sobre nós, pois estaremos totalmente depravados. Necessitamos dele. A reconciliação vem através dele, e o perdão vem somente através dele. Ele quer se relacionar conosco. Deus nos busca com relacionamento, e quem ganha com isso não é ele, porque hoje eu prego pela graça e pela misericórdia dele, mas se eu deixar de pregar, ele continua sendo quem ele é. Se você desistir hoje, ele continua sendo quem ele é. O único que ganha em ter um relacionamento com Deus somos nós. Por quê? Porque a nossa mente tem luz, a nossa adoração vai para o lugar certo, e o nosso corpo se torna santo. Qual que é o findar de tudo isso? Um dia nós vamos morar com ele no céu. Glória. Mas Paulo não termina. Olha o que ele diz no capítulo 3, versículo de número 10 em diante. Como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busca Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Veneno de serpente está em seus lábios. Sua boca está cheia de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos. Não conhecem o caminho da paz. E aos seus olhos, é inútil temer a Deus. Meu Deus. Olha o que ele diz no verso 23 e 24. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Graças a Deus. Jesus na cruz quer restabelecer o nosso relacionamento com Ele. Maravilha, Deus. Na cruz a mente depravada encontra luz. Na cruz a adoração depravada encontra sentido verdadeiro. Na cruz o corpo imerso no pecado encontra santidade. A única forma de vencer o pecado é em Cristo. A única forma de voltar a Deus é por meio de Cristo. Só em Cristo o pecado que atingiu o corpo, a alma
e o espírito do homem é derrotado, apagado e vencido para sempre. Com um relacionamento estabelecido com Deus através da cruz de Cristo, por meio dele, nós somos mais fortes e venceremos o mal. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. É isso que eu tinha para passar para a igreja hoje. Espero que vocês tenham compreendido, apesar da mensagem ser dura. Eu espero em Deus que possa entrar no nosso coração e dar frutos. Amém?